Fala galera, tudo bem? Galera, ó, eu sou o professor Marcelo Boaro, seu professor de exatas. Minha querida, meu querido, o que está acontecendo hoje? Exercícios de calorimetria, galera, tá? Estão fazendo exercício de aprofundamento de física, tá legal? Esse conceito envolve troca de calor. Quando ocorre troca de calor sem mudança de estado físico, né? Q igual a mc delta θ, e troca de calor com mudança de estado físico, Q igual a m vezes L, né? Calor específico da substância e o calor latente de fusão ou vaporização, não é? Então nós vamos resolver esse exercício, ele nos faz duas perguntas, em que uma delas, eu já vou pôr o exercício na sua tela, mas só adiantando, em que uma delas ele pede para a gente construir uma tabela com essas questões e a outra que ele pede para você encontrar a temperatura de equilíbrio de um grupo de substâncias que ele mistura aqui, tá legal? Eu vou pôr o exercício na sua tela, você lê junto comigo, pausa o vídeo, pensa um pouco, tenta e tal, depois solta o vídeo e me vê resolver. Bacaninha, tá legal? Dá uma olhada aí na sua tela, ó. Galera, vamos lá? Então, olha, essa questão número 4, nossa, diz o seguinte. Um calorímetro de capacidade térmica, C do calorímetro, 57,8 calorias por grau Celsius, contém em seu interior 257 gramas de um líquido de calor específico, Cl, 0,935 calorias por grama grau Celsius. A temperatura de 92,5 graus Celsius. Bom, beleza. Foram feitos alguns experimentos de variação de temperatura do líquido antes e após colocá-lo no interior deste calorímetro. Considerando a análise das duas situações distintas, responda. Gente, lembrando que essas questões são questões baseadas em livros de nível superior, tá bom? Eu pego lá e faço para vocês aqui. Letra A. Monte uma tabela com a quantidade de calor necessária para aquecer o líquido da temperatura inicial de 10 graus Celsius até a temperatura final, θF, sendo que θF assumirá os valores de 17,5, 30, 42,5, 55, 67,5, 80 graus Celsius e finalmente os 92,5 graus Celsius. Beleza, então letra A, ele quer que a gente faça uma tabela, né, gente? Pegou esse líquido aí de referência, tá? Esses 257 gramas de líquido que ele colocou no calorímetro e antes de colocá-lo lá ele fez esses aquecimentos e quer que a gente faça uma tabela da quantidade de energia. Beleza, beleza. Letra B, o que ele quer saber? Boaro, vamos lá. Letra B. Já na situação final, o calorímetro e o líquido estão em equilíbrio térmico quando são inseridos algumas coisas. O que, Boaro? Uma esfera de chumbo de massa 189,7 gramas, A, temperatura inicial de 13,7 graus Celsius, uma porção de gelo, massa de gelo 53,1 gramas a 0 graus Celsius e mais uma quantidade do mesmo líquido, ml2, de 213 gramas a 23,9 graus Celsius. Ponto. Após um novo equilíbrio térmico, qual será a temperatura final do sistema? Então, gente, chegou ao equilíbrio, o calorímetro e o líquido chegaram ao equilíbrio a 92,5 graus Celsius. Mas, você colocou um monte de coisa lá, né? Você colocou uma esfera que estava a 13,7, o gelo, tá? Esse gelo vai derreter, né? A água que era gelo, que acabou de derreter, vai esquentar, não é verdade? E mais ainda uma porção desse líquido de 213 gramas. Ou seja, essa temperatura vai mudar, claro, não é? Então ele quer saber a nova temperatura do sistema na letra B, ok? Então pausa o vídeo, pensa um pouco, depois solta o vídeo e me vê resolver. Galera, vamos lá? Vamos resolver essa questão? Então o item A dessa questão ele nos pediu para montar uma tabela, certo? Ele nos disse que a temperatura inicial é de 10 graus Celsius, elevando a temperatura para 17,5, 30, 42,5, 55, 67,5, 80 e finalmente os 92,5, tá? Da situação de equilíbrio antes dele introduzir as outras coisas que ele diz na letra B. Mas vamos lá. Vamos fazer a letra A então, gente. Pessoal, como é que eu resolvo isso aqui? Qual é a quantidade de calor que eu preciso para fazer aquela porção de líquido saltar de 10 graus Celsius para 17,5? Eu vou usar a expressão da troca de calor entre corpos quando ocorre variação de temperatura, que é o Q igual a mc delta θ, certo? Q igual a mc delta θ. Então, Q vai ser igual ao m, que é a massa, né, que ele nos deu no texto, que vale 257 gramas. O calor específico dessa substância que ele nos deu, que vale 0,935, vezes a variação de temperatura. Temperatura final, que é o que ele quer, né? E a temperatura inicial, que é o 10 graus Celsius.
Bom, gente, para resolver isso, o que eu vou fazer? Eu vou pegar aqui a minha calculadora e vou usar a função que ela tem de tabela, tá? Então, ó, cliquei aqui em menu, vim aqui, ó, tal, vetor, tal, 9, tabela, ok? Pronto, abriu aqui a tabela. Tá, então eu tenho que colocar uma equação, porque aí, galera, eu vou montar a equação, porque quando eu colocar os dados, ele me dá todas as informações de uma vez só, quer ver só? Então vamos lá, qual é a equação? A equação é o mc Δθ, certo? Essa equação aqui. Então qual é a massa, Boarô? Estou lendo ali no texto, 257. Então 257 vezes. Qual é o calor específico? 0, né? 0,935. 0,935 vezes. Vezes quem? Vou abrir um parênteses aqui. Vezes a temperatura final, que serão esses valores aqui, ó. Então eu vou colocar o x aqui, ó. X, ok? Menos a temperatura inicial, que é quem? São os 10 graus Celsius. Então, menos 10 graus Celsius. Fechei aqui. Muito bem, galera. Então, eu montei essa equação que eu preciso para calcular o calor, né, final em função dessas temperaturas aqui. Muito bem. Então, dou um igual aqui, ó. Ele me pergunta se eu quero fazer uma outra função, porque ele pode fazer a tabela com mais de uma, mas no caso eu não preciso. Então, dou igual de novo, ó. Muito bem. Aí eu tenho as informações, galera. Eu começo com qual valor? O valor que eu tenho de início aqui da minha tabela é 17,5. Então vamos lá. 17,5. Ótimo, igual. E eu termino com quanto? Termino com 92,5. Né? Esses valores que ele tinha dado aqui eram sugestões de referência, mas não. 92,5. Então 92,5. Então começo em 17,5, primeiro valor da minha tabela. Termino em 92,5, certo? Certo. Agora, qual é essa próxima função aqui? Ele está falando do step, né? O passo. Qual é o passo, né? De quanto em quanto está variando? Essa é a ideia. Essa é uma sacada que se você desse aqui, ó, você ia reduzir bastante o seu trabalho. Percebe, galera, que aqui ele está aumentando de 12,5 em 12,5. Você percebe? Ó, 17,5 mais 12,5, 30. 30 mais 12,5, 42. 42 mais 12,5, 55 e assim por diante até lá na frente. Então, é de 12,5 em 12,5. Então, aqui fica 12,5 em 12,5. Igual, beleza? De novo. Tá aí, galera, ó. Aqui eu tenho já todas as informações. A minha tabelinha feita lindinha. Então, ó, para o primeiro valor de x, 17,5, eu tenho 1802,2. Para o próximo 30, eu tenho 4.805,9. Então, eu vou colocá-la aqui para você enxergar melhor. Então, vamos transcrever essas informações para cá. Então, vamos lá. Ó. Primeiro é 1.802. Eu vou pegar só duas casas depois da vírgula, sem me preocupar muito aqui com o arredondamento, tá? 1.802,21, certo? O próximo, 4.805,90. 4.805,90. Qual é o próximo? 7.809, 7.809,58. 7.809,58. Próximo, 10.813,27. 10.813,27. Ok? Qual é o próximo, Boarô? 13.816, estou anotando aqui, 13.816,96. Tá? Para 80 graus Celsius está dando 16.820, 16.820,65. Certo? E por fim, 19.824,33. Claro que se você fizesse um a um, ia dar esses valores, né, gente? Mas como você pode e deve usar calculadoras para resolver problemas assim, você pega informação direto, né? Claro. Tudo bem? Então tá aqui, letra A respondida, né? Monte uma tabela com a quantidade de calor necessária para aquecer o líquido. Beleza, tá aqui, a tabela tá montada. Na letra B, gente, a letra B, ele fez o quê? Ele misturou um monte de coisa na situação que já estava em equilíbrio. Ah, então peraí. Então o que eu vou ter que fazer? Ó, deixa eu voltar aqui para a função cálculo.
Ok. Então, veja só, deixa eu colocar essa calculadora aqui agora. Então, gente, eu vou analisar a situação, então, em que eu tenho que as trocas de calor lá no calorímetro, a soma, né, vai ter que dar zero. Ou seja, tudo que um ganhar, o outro vai perder, então a soma vai ter que dar zero. Tá? Então eu vou montar aqui primeiro, depois eu coloco as informações na calculadora aqui. Então, ó, a soma total tem que dar zero? Sim. Então, o calor trocado pelo calorímetro, mais o calor trocado pelo líquido que já estava lá, mais o calor trocado pelo líquido inserido depois, mais o calor trocado pelo gelo, mais o calor trocado pela esfera tem que dar zero. Cuidado, o calor trocado pelo gelo tem duas parcelas, uma que é derreter o gelo e a outra que era aquecer o gelo depois que ele foi derretido. Tudo bem? Então vai ficar o seguinte, galera. Calor trocado pelo calorímetro é a capacidade térmica do calorímetro vezes a variação de temperatura que ele vai sofrer, ok? Mais calor trocado pelo líquido 1 é a massa do líquido 1 vezes o calor específico dele vezes a variação de temperatura que ele vai sofrer. Aqui eu vou escrever de calorímetro, aqui do líquido 1. Mais, quem é o que do líquido 2, Boarô? É a massa do líquido 2 vezes o calor específico dele, vezes a variação de temperatura que o líquido 2 vai sofrer, beleza? Mais, aqui do gelo, o gelo tem duas parcelas. Primeiro nós derretemos o gelo, certo? Massa de gelo vezes o calor latente de fusão, mais, agora a outra parcela. O gelo, gente, derreteu, então a massa de água que era gelo vai aquecer. Então fica massa de gelo vezes o calor específico da água, porque já derreteu, vezes a variação de temperatura que ela vai sofrer, ok? Mais massa da esfera de chumbo vezes o calor específico da esfera de chumbo vezes a variação de temperatura que ela vai sofrer. Se eu somar tudo isso tem que dar quanto? Tem que dar zero. Tudo que um perde, outro ganha, tem que dar zero. Então aqui eu vou colocar os valores, depois eu digito tudo aqui numa expressão só na calculadora e já obtenho o resultado, tá? Então, vamos lá. Essas informações ele nos deu, né? O calor, a capacidade térmica do calorímetro é 57,8. Então vai ser 57,8 vezes temperatura final menos a temperatura inicial, que é o 92,5. Porque o calorímetro e a água estavam em equilíbrio, ok? Mais massa do líquido 1 é o 257. Vezes, qual é o calor específico dele? 0,935, ok? Vezes a temperatura final menos a temperatura inicial, que também é o 92,5. Vai dar uma expressão grande, cheia de detalhes, mas aqui na calculadora você vai ver que a gente faz um pup, resolve direto. Mais quem, Boarô? A massa de líquido 2 foi a massa que foi inserida depois, né, que é o 213, tá bom? Então vai ficar assim, mais, eu escrevi aqui embaixo, não vai caber lá não. Mais 213, que multiplica o 0,935, uma vez que é o mesmo líquido, vezes, de novo, temperatura final menos a temperatura inicial. A temperatura inicial dele é 23,9, tá? Então dá 23,9. O que mais, Boarô? Continuando. Então fizemos esse termo aqui. Agora o gelo. A massa de gelo. Qual foi a massa de gelo que foi inserida, galera? 53,1. 53,1 vezes o calor latente de fusão, que é 80. Muito bem. O que mais? Derreti o gelo, agora vamos esquentar a água que era gelo. Então mais 53,1 vezes o calor específico da água é 1, vezes a variação de temperatura que ela vai sofrer, que é qual, Boarô? Que é a temperatura final menos a temperatura inicial, que é zero, porque quando derreteu, ali está zero, né? Continuando. Mais. Massa, esse termo aqui, é esse termo aqui, tá bom? Mais. Agora sim, o último termo, que é a massa da esferinha de chumbo, que é 189,7. Calor específico do chumbo 0,031 vezes a temperatura final menos a temperatura inicial é 13,7 graus Celsius. Somar tudo isso tem que dar quanto, Boarô? Tem que dar zero, né, gente? Tudo isso aqui tem que dar zero. Muito bem, então, deixa eu colocar aqui um apoio para que você possa enxergar melhor aqui. Galera, então vamos lá. Agora eu vou digitar todas as informações aqui numa equação só. Quer ver só? 57,8 vezes
vezes quem, Boarô? O θf é o nosso x, né? Pega a função x aqui da calculadora, ó. Menos 92,5. Tá bom? Fecha parênteses. Mais 257 vezes 0,935. Abre parênteses. θf, que é o x. Menos 92,5. Tá? Fecha parênteses. Mais 213. Opa, um a mais lá. 213 vezes 0,935. Ok? Abre parênteses. X menos 23,9, fecha parênteses aqui, mais 53,1 vezes 80, mais 53,1 vezes 1 vezes x menos 0, que é x mesmo, né? Nem precisava, mas deixa eu manter o padrão então, x menos 0, mais 189,7 vezes 0,031, ok? 0,031. Aqui, θf, que é x, menos 13,7. Fecha aqui. Muito bem, galera. Todo mundo aqui é igual a zero, né? Então, tem que vir nessa função aqui, ó. Aperto a tecla alfa, aperto o igual e coloco o zero aqui. Certo? Agora eu quero que ele resolva isso para mim. Então, galera, agora eu quero que ele resolva para mim. Eu venho aqui, aperto o shift e aperto o solve. Aí ele resolve para mim. Isso deu 50,63. Tá bom? Então, o θf aqui igual a 50,63 graus Celsius é o que ele nos perguntou. Tá? Quanto vale a temperatura final de equilíbrio em nova situação? Bacana, galera, bacana, né? Então, ó, mais um exercício de nível superior para que você possa avançar bacana, você possa puxar o seu nível para cima, que você possa resolver bastante essas questões, tá legal? Não esqueça de assistir os vídeos, inscreva-se no canal, dê a força que você puder dar para o professor que leva um ensino de alta qualidade para todo mundo, tá bom? Para todo mundo no Brasil afora aí. Muito bem. Então, galera, como todo final do vídeo, eu deixo para você aqui os links para você cair em playlist de teoria que eu tenho no meu canal e também playlist de resolução de exercício disso aqui e de outros assuntos mais, tá legal? Galera, então é isso. Muito obrigado, tudo de bom para você, fica com Deus e até mais. Valeu!